Agora, você falou a respeito da questão da torcida do Vasco do Beat Soccer. O Jorginho, quando esteve aqui, eu não sei se você lembra, surgiu o famoso trem-bala da areia. O Incendeia é o trem-bala da Lembro. areia. A torcida pegou um carinho muito grande com o time de Beat Soccer. Fala especificamente a relação da torcida do Vasco com o time de Beat Soccer. Recentemente, inclusive, o Vasco estava. A galera fez vaquinha pro time jogar o Isso. Mundial. Você vê que a torcida tem um envolvimento. O Guineto até veio aqui, parabenizou o Thiago 11, porque, pô, ele cuida sozinho ali das mídias Sozinho. sociais, tem mais de 100 mil seguidores. Então, assim, a torcida do Vasco tem um carinho. E digamos que dos esportes do Vasco, o que tem mais dado retorno pro Vasco em termos de título é o beach soccer. Eu Exato. acho até que o Vasco deveria ter um carinho mais especial ali pro time de beach soccer. Exato, não. O Thiago também é um dos caras também que está sempre me ajudando também nas minhas redes também. Ele, junto com o Guineto também, são uma das pessoas ali que eu sempre procuro, assim, porque eu gosto das redes, gosto ali da internet, então sempre busco informações com o Thiago e com o Guineto. E o Thiago sempre está conversando comigo e o que ele fez nas redes sociais do Vasco, nas redes do Vasco, pô, algo surreal. E apenas com o celular, montagem, fazendo um monte de coisa, apenas com o celular, pô, mágico, mágico também. Então, agora, esse carinho da torcida do Vasco, um trem-bala da areia, eu sempre procuro dizer que a nossa maior força são os torcedores. Porque muitas vezes, assim, a gente não tem um recurso financeiro. Pô, só que a gente chega ali, a gente, pô, dá voadora, se tiver que, pô, zerar a bandeirinha, a gente zera a bandeirinha, porque quando a gente vê ali os torcedores ali gritando, pô, a gente fala, pô, os caras estão ali gritando pra gente, pô, não posso chegar aqui e, pô, fazer corpo mole, pô. Independente de valor, não entra nem questão de financeiro. Ali já entra a honra, porque, pô, o cara sai de casa para ir ali na arquibancada, gritar debaixo de um sol quente É do que caramba. praia não tem Exatamente, cobertura, é solão. exatamente. Aí eu viro assim, eu falei, não, não, vai ser por eles, pô. Agora não é nem só por mim, pela minha fé, é por eles também. Então sempre procuro passar o máximo, dar atenção a todos da melhor forma possível. É claro que a gente não consegue dar atenção para todos, mas aqueles que a gente consegue estar sempre procurando tentar passar o mesmo carinho que eles têm com a gente. É claro que nem se compara, porque sair de casa, ficar debaixo de um sol quente, às vezes com criança, pô, o idoso também, pô, na torcida, pô, é algo surreal. Então, o mínimo que eu posso fazer é chegar ali, dar um abraço, tentar sortear uma camisa, porque o dar só para um é até, como é que eu posso dizer, sacanagem com os outros. Então, eu tento fazer um sorteio para que todos tenham A a oportunidade. oportunidade de poder estar conseguindo a camisa do Vasco. Então, mas o carinho que eles têm com a gente, pô, e eu tenho um carinho imenso pela torcida do Vasco, porque eu hoje, se eu continuo, é porque o Vasco, o torcedor vascaíno, pô, me abraçou e isso daí não tem valor assim que. Assim, é difícil de explicar, né? É muito difícil. Mas, pô, o que eles fazem com a gente, a força e o apoio que eles dão, pô. Ah, inclusive, até o Mundial também teve a vaquinha, teve um monte de coisa. Eu recebi proposta do Spartak, de poder jogar no Spartak, só que eu falei pro diretor, eu falei, ó, pô, quero um título mundial, pô. Então, pô, dependendo do time que vier, quero jogar no Vasco. Entende? Sabe? Mesmo entendendo dos valores financeiros, assim, pô, e o valor que eu recebi, não fui nem pelo valor. Até porque se fosse pelo valor, ia pro Spartak, que ia pagar em dólar 5 vezes a mais para uma semana, entende? Então, não foi nem pelo valor. Foi pelo carinho que eu tenho e eu sou torcedor. Hoje em dia eu procuro dizer que é até difícil separar o atleta do torcedor. Porque às vezes eu entro na emoção ali, pô, começo a xingar, falo um monte de coisa, já entra a emoção torcedor. E em 2020 teve essa situação, né? Na final do Brasileiro contra o Sampaio Corrêa. Pô, já tava sentindo ali, meu coração tava assim. Eu falei, pô, caramba, não é possível, a bola não entra, um monte de coisa. Eu falei, não, não, tem que ter calma, ninguém fala nada. Eu via os nossos atletas, nossos jogadores ali tudo quieto, no maior marasmo. Aí eu já começava no banco, falei, vambora, galera, tem que falar alguma coisa, pô. Não pode xingar, né? Não pode, pode. Pô, não, vambora, galera, não pode, pô, todo mundo no marasmo, pô. Vamos acordar, porra, que não sei o que. Aí o treinador foi e me deu um esporro. Catarina, eu falei, Catarina, não fala comigo, eu tô falando com eles, pô. Eu tô falando com eles. Eu tô falando com eles, tá todo mundo dormindo. O juiz tá fazendo um monte de merda, tá todo mundo aceitando. Não pode aceitar, pô. Vai aceitar tudo? Tem que falar alguma coisa. Eu já tinha tomado cartão amarelo. Falei, fala alguma coisa, Beijinho. Pô, fala alguma coisa, Maurício. Tem que falar alguma coisa. Não pode, o Lucão fala. E todo mundo quieto. Só que foi um jogo, assim, um jogo teoricamente foi contra o Sampaio Correia.
o Sampaio Corrêa fez uma excelente competição no Brasileiro de 2020. Pô, tava com a base bem organizada, bem encaixada, só que eles se defendiam muito. Eu falei, pô, não é possível. E eles eram pequenos. Eu falei, pô, não, a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos um gol. Só que os gols saíram de uma forma surreal e depois foi pro pênalti. Aí eu discuti com o treinador lá no banco, porque eu, assim, eu queria ganhar, pô. E no momento pandemia, na época da gestão principalmente do presidente Campelo, pô, a gente foi pra competição com um short trocado, um short da Diadora, uma camisa da Umbro, pô, todo colorido. Entendeu? Então aquilo ali eu falei, pô, não, isso daí é um obstáculo onde a gente tem que vencer, a gente sabe como é que funciona, não tem como chegar lá e brigar, fazer um monte de coisa. Vamos fazer nossa parte aqui, vamos ser campeão e depois a gente vai lá cobrar. Só que quando a gente foi campeão, cobramos, aí acabou saindo, né? Acabou tendo as votações, enfim. Então, pô, acabei de discutir com o treinador, ele falou, pô, Catarino, fica aí, ó, hierarquia. Eu falei, hierarquia nada, pô, quero ganhar. Pô, tá todo mundo no marasmo, ninguém fala nada. Pô, só o que eu tô falando, já ganhei cartão amarelo, fala fulano, fala que não sei o quê. Aí ele, ó, Catarino, então tu não vai jogar, então não vou jogar mais. Aí eu levantei, ameacei pro vestiário, aí o Maurício disse, não, tá maluco, fica aqui, Catarino. Aí o BG, não, fica aqui. Eu falei, pô, o cara tá falando que eu vou jogar, que não sei o quê. Eu falei, pô, não tô nem falando com ele. Aí até na hora ali, eu falei, pô, na época do Jorginho não falava nada. O Jorginho nem tava, pô, o Jorginho deve estar ouvindo agora, deve estar sabendo disso, mas agora vai ficar sabendo. Jorginho, na época do Jorginho ninguém falava nada. Aí agora o Catarino, não tô nem falando com você, eu tô falando com eles, tô querendo que o meu time acorde. Não pode ficar no marasmo, todo mundo aceitando tudo. O cara chega aqui, dá uma rasgada, ninguém fala nada. Pô, rasga de lá, rasga daqui também. Fala alguma coisa. Aí morreu, depois ele, Catarino, levanta, veio, pô, falou que nem me botar pra jogar mais, então vambora, pô. Eu já entrei, peguei o colete, entrei pra dentro de campo, continuei, fiquei até o final do jogo, aí, pô, no final de tudo, prorrogação, aí depois pênalti, aí ganhamos nos pênaltis, eu saí, pô, descaralhando tudo, fazendo live, falando um monte de besteira. Aí depois ganhei até a chamada também de um dos presidentes também da confederação também, porque eu não poderia ter falado do que eu falei na live, só que era tanta emoção, vindo de pandemia, já um tempo já sem jogar, sem vestir a camisa do Vasco. Aí eu falei, pô, não é possível. Ali foi o lado do torcedor, né? Foi o lado do torcedor. Você é um torcedor dentro da quadra, né? Muito, muito. Então, hoje, em 2020, eu pude perceber, eu falei, pô, hoje eu tenho que me preocupar com esses dois lados, né? Do atleta e do torcedor, para que o do torcedor não venha atrapalhar o atleta e eu venha prejudicar a minha equipe. Só que ali eu falei, pô, caramba, cara, assim, é bom porque acaba te motivando. Se você tiver o controle ali, que ele é uma força a mais além dos torcedores que estão ali sempre nos apoiando. Então, isso daí acaba me impulsionando ainda mais. Então, pô, é um privilégio imenso poder estar sempre representando a camisa.